Olá, eu sou o professor Alexander Roncon e hoje vou acompanhar você na disciplina de Administração da Produção e Logística. Mais especificamente, hoje vamos tratar das funções e conceitos da logística. Então a gente entra na primeira parte da aula, a nossa disciplina é dividida em duas partes. Vamos começar falando da logística e depois, na terceira aula, a gente entra mais especificamente na questão da gestão da produção. Bom, para esses dois primeiros encontros, nós vamos usar o livro de processos logísticos, né? E para os dois últimos encontros, da terceira e da quarta aula, gestão da produção. Então, para já ir dando uma norteada para os estudos de vocês, as duas primeiras aulas, os slides foram baseados no livro de processos logísticos. Vamos ver qual vai ser a agenda do nosso encontro de hoje. Bom, a gente começa com a conceituação do que é logística, né? Então a gente traz alguns conceitos para a gente entender um pouquinho melhor sobre o tema. Fala da integração logística e de todos os seus subsistemas. Então nós vamos analisar quais são os seus principais subsistemas. Vamos para a logística reversa e vamos entender a diferença dela para a logística verde, por que surgiu a logística verde, qual foi, né, a ideia dessa nova tendência na logística. Vamos entender qual é o valor que a logística acaba atribuindo para o cliente. Vamos ver quais são os níveis de serviços logísticos e depois a gente fecha com os principais desafios logísticos que a gente tem nos dias atuais. Então, a gente começa o nosso encontro de hoje falando sobre os conceitos sobre logística. Eu vou apresentar uma definição para você e depois a gente discute um pouquinho mais sobre esse tema. Então, nós temos aí, ó, né, que a Council of Logistics Management, em 2016, define a logística da seguinte forma: o processo de planejamento, de implementação e controle de fluxo e também do controle de armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, de matérias semi-acabadas e de produtos acabados. Então, tudo isso é logística, bem como as informações a elas relativas, né, a todos esses pontos e esses processos, que vão desde o ponto de origem até o ponto do consumo, né, com o propósito de atender às exigências dos nossos clientes. Então, nesse sentido, né, a logística de uma empresa, ela vem a ser um esforço integrado e sempre com o objetivo de acrescentar valor para o nosso cliente, né? Então, os serviços logísticos vão sendo desenvolvidos para que os clientes entendam o real valor da cadeia logística dentro do processo produtivo. Então, a gente começa a ver um olhar para a logística, né? E a gente vai vendo, então, que ela sai. E ela tem que ser analisada desde do ponto de origem até o ponto final, até o nosso produto ou o nosso serviço estar na mão do nosso consumidor. E isso tudo vai criando uma cadeia de processos que nós vamos analisar a seguir. Então, olha aí, né? Quando a gente ouve logística, normalmente, uma das primeiras coisas que a gente pensa é em transporte, mais especificamente em caminhão, né? É muito comum a gente falar em logística e já vir um caminhão na nossa cabeça. Mas a logística vai muito além do transporte, né? Ela envolve outras coisas, como, por exemplo, o estoque, né? A movimentação e a armazenagem, todas as questões e informações relativo ao processo de logística, ao planejamento e também a questão da estratégia. Então é preciso comprar, é preciso produzir, é preciso vender e é preciso entregar vários produtos e serviços ao mesmo tempo. Então todos esses processos alinhados vão dar uma característica diferente para o processo logístico, né? Então a gente tem que desmistificar um pouquinho essa história de que logística é só transporte, principalmente quando fala de transporte, é só caminhão. Então, deixa essa velha ideia de lado e vamos pensar um pouco mais estruturado na questão da logística como todo um processo que envolve planejamento,
né, que envolve armazenagem, que envolve outros processos além do transporte. O transporte é importante, vai ser tratado ao longo desses 2 primeiros encontros, mas, né, a gente tem que desmistificar a ideia de que só é o transporte que vem a ser ou vem dar o resultado final dentro desse processo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre logística, entrando na pegada da cadeia de suprimentos. Então, olha aí, Ballow, né, em 2007, nos diz o seguinte, né, cadeia de suprimentos é o conjunto de todos os processos de negócios e organizações, sempre associados desde o fornecedor, então a gente tem uma ponta da cadeia, até o consumidor final, referente a um bem de consumo ou de serviços, né? Então, todas as atividades logísticas existentes dentro desses processos são consideradas cadeias logísticas. E aí, cada uma dessas cadeias logísticas vai precisar de um lugar que dê suprimento para ela funcionar. Então, se a produção vai trabalhar com algum tipo, né, ou com algum processo, o suprimento vai abastecer o processo produtivo, sendo o primeiro passo do processo. E aí a logística vai se fazer o uso dessa cadeia de suprimento, né, para abastecer a produção, para as coisas começarem a funcionar. O próximo slide a gente vai entender um pouquinho mais sobre o assunto. Então dá uma olhada aí, né? Ó. Olha todo o fluxo acontecendo. Então, a figura aí demonstra uma cadeia de suprimentos, né, de um produto qualquer, né, e a logística que existe para interligar toda essa cadeia, atividade de transporte, de armazenagem, de estoque, etc. Então nós temos aqui uma entrada, né, ó, os fornecedores do processo que vão fazer o transporte dessas matérias-primas até chegar na produção, certo? Que vai trabalhar com toda a questão de transformação do produto ou da matéria-prima que nós compramos, que vai ser novamente transportada, né, e vai ser armazenada nos nossos centros de distribuição, que novamente vai ser transportada até o nosso consumidor final. Olha só, então, todo o processo sendo desenhado dentro do processo logístico. Começa aqui com o fornecedor, né, e chega aqui no nosso consumidor final. Então, é todo um processo logístico de uma cadeia que, se eu não tiver essa primeira parte acontecendo, ela fica fragilizada. Quer ver? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse próximo slide, ó. Então, a gente já tem aí toda uma cadeia de suprimentos, né, que a gente chama aqui de Supply Chain Management. Então, a gente está trabalhando sobre os subsistemas da logística de produção, né, subsistema da logística de distribuição, e também a gente vai ver, então, isso acontecendo em 3 momentos diferentes, ó. No momento inbound, no momento outbound, que vai dar toda a questão da logística integrada. Então, a gente vai aqui, nesse sentido, até o cliente final. E o terceiro momento, que é a logística reversa, quando eu trago o nosso produto de volta para o fornecedor. Ó. Então, eu vou lá, pego um ou mais fornecedores que vão suprir a nossa fábrica de matéria-prima, né? Depois de produto acabado, a gente joga para distribuição e, por fim, o nosso cliente final. Então, na logística de suprimentos, né, a gente trabalha com a questão da armazenagem, da matéria-prima, do estoque e do transporte, entre outras coisas. Quando eu vou fazer ou trabalhar na logística da produção, nós vamos falar do PCP, né, do Planejamento e Controle da Produção, do material dentro disso, dos estoques, entre outros processos. E quando a gente já tiver com o produto feito, nós vamos falar da logística de distribuição, né? Então, nós vamos falar sobre recebimento, separação de produtos, transporte, entre outras coisas. A partir do momento que esse produto chega ao nosso cliente, a gente, depois do uso e descarte, a gente faz o processo contrário para chegar na logística reversa. Então, a gente começa a olhar os processos logísticos e vai entendendo o caminho que ele faz. Desde sair ali, ó, da ponta da cadeia, que é o nosso fornecedor,
passando pelo fabricante, chegando até o cliente final. Então, esses 3 processos vão trazer 3 momentos diferentes para a logística, que é a logística de suprimentos, a logística de produção e a logística depois de distribuição. Cada uma delas com características peculiares. Então, a gente está começando a entender o modelo logístico, a gente está começando a ver, então, que a logística não é realmente apenas transporte, não é só pensar em como transportar o produto final até o cliente. A gente também trabalha com logística dentro de outras partes no processo de fabricação. Vamos dar sequência para as nossas atividades. Bom, sempre que eu penso em um sistema logístico, eu preciso, para que esse sistema logístico obtenha êxito, que ele seja bem sucedido, eu tenho que analisar alguns pontos. Eu preciso planejar um sistema que vá atender todas as necessidades do meu cliente. E aí você pode falar, professor, mas todas as necessidades, quanto mais eu conseguir atingir as necessidades dos meus clientes, melhor. Preciso treinar e capacitar o pessoal, para que eles tenham capacidade, para que eles tenham habilidade suficiente para exercer melhor possível as suas funções. Eu preciso definir os níveis de serviços que eu quero oferecer, porque dependendo do que eu determinar, eu vou ter um pessoal mais capacitado e vou ter que planejar um sistema diferente. Eu preciso, depois de definido esse serviço, segmentá-lo, planejar sua execução, de acordo com os requisitos do serviço que o meu cliente quer. Preciso controlar custos para garantir a lucratividade de cada operação, realizar previsões o mais perto de acertadas possíveis, e essas previsões têm que ser consistentes com o comportamento da minha demanda. E, por fim, eu preciso adotar indicadores de desempenho. Esses indicadores vão permitir que eu consiga mensurar a atuação da empresa, tanto localmente como de modo global. E aí, eu tenho que tentar criar um equilíbrio dentro desse processo aqui, entre os custos e o nível do meu serviço. Porque quanto mais eu consigo trabalhar nesse equilíbrio, tanto mais os resultados vão acontecer. A logística é um dos segmentos que ajuda a organização a conseguir elevar a sua lucratividade. Quando a logística é bem feita, quando ela está bem entregue, ela está bem estruturada, a empresa deixa de ter custos extras. E aí eu elevo o nível do meu serviço e reduzo os custos operacionais com a logística. Quanto mais eu consigo reduzir custos e elevar o nível do meu serviço, tanto mais eu tenho uma fórmula que vai me ajudar a ser bem sucedido dentro desse processo. Bom, a gente já entendeu então o início do que é um conceito logístico. Mas como eu trabalho esses sistemas de modo mais integrado? Vamos ver. Então a gente vai na integração logística, seus principais subsistemas. Bom, a gente já falou aqui então que a gente tem uma logística de suprimentos, certo? A gente tem uma logística de produção e uma logística de distribuição. Lembra que a gente viu lá no inbound e outbound, lá na figura anterior? E quando a gente tem isso tudo, a gente faz o produto final chegar na mão do nosso cliente. Quando ele não usa mais aquele produto, nós temos que trabalhar com a logística reversa, porque nós temos uma responsabilidade ambiental. Então, sempre que eu estou falando sobre logística integrada, eu tenho que pensar que a gente está falando do resultado da integração desses subsistemas aqui, de suprimento, de produção, de distribuição e depois da famosa logística reversa. Então, sempre que eu trabalhar a integração logística, eu tenho que pensar em todos esses pontos. Desde a busca do meu produto lá no meu cliente, no meu fornecedor, o transporte dele até a fábrica para que eu transforme isso em um produto, e depois, subsequentemente, transporte até o meu centro de distribuição, ou sei lá, faça uma distribuição direta para o meu cliente final. Ok. O importante é que eu entenda que cada um desses processos envolve uma logística direta. E depois daquele produto sem uso mais aparente, eu preciso dar o descarte correto, adequado. E aí a gente vai trabalhar com a questão da logística reversa. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a logística de distribuição.
perdão, né, a logística de suprimentos. A gente começa com a parte de suprimentos. Então, olha lá, né, nós temos aqui uma definição. Então, a logística de suprimentos, ela é responsável pela entrada dos suprimentos. Suprimentos são todos os insumos, tudo que eu vou usar ou que eu tenho necessidade para que o processo produtivo aconteça. Então, olha que importante, né? É a primeira parte. E aí eu vou usar a logística de suprimentos até a liberação desse meu produto para o processo de produção. Então, essa primeira parte da logística de suprimentos vai envolver atividades de aquisição de produtos, de seleção de fornecedores, para eu saber quantos fornecedores tem ali perto da minha região, para saber como eu vou me relacionar com eles, que tipo de transporte é o mais adequado para eu buscar aquela matéria-prima. Depois que eu já peguei essa matéria-prima, como eu vou armazenar e fazer a gestão de estoque dentro dessa matéria-prima e também dentro aqui do meu armazém, ó, como é que eu vou, né, armazenar para buscar as informações necessárias, porque vai imaginando, se eu não tiver um bom programa de informação e eu quero buscar essa caixa que está aqui em cima, ó, e eu não tenho ela catalogada de modo adequado dentro do meu sistema. Então, todo um caminho voltado para o suprimento, né? Então, além de buscar essa matéria-prima lá no meu fornecedor, como eu vou transportar, como é que eu vou armazenar, estocar ela da maneira adequada e também como eu vou catalogar ela ali dentro do meu estoque para ter acesso a ela da maneira correta. Como eu vou fazer a baixa desse estoque na hora que a matéria-prima for enviada até o processo de produção. Então, a gente já viu a primeira parte da logística integrada e esse primeiro subsistema que é a logística de suprimentos. Vamos entender agora a logística de produção. A logística de produção é a responsável, né, por garantir a produção propriamente dita, né, sendo ela produção tanto de bens como de serviços. Então, envolve as atividades de planejamento, de programação, de controle da produção. Então, olha aqui o PCP, né? Planejamento, PPCP, programação e controle da produção. Abastecimento das linhas de produção e a movimentação de todo o processo produtivo. Então, olha todo o caminho que ela vai fazer aqui até chegar no seu ponto de produção. Quer ver? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, um exemplo simples, como a gente for fazer uma linha de produção e uma logística de produção de um cabeleireiro, por exemplo. Olha que exemplo bom para um professor careca. Vamos pensar o seguinte, todo o processo que eu vou fazer, então eu tenho ali o serviço, eu tenho que ter um profissional para fazer. Eu preciso de equipamentos, eu tenho que ter lá tesoura, máquina, o que quer que seja. Se vai usar um shampoo, algum produto adicional, então olha toda a linha de logística que eu tive que fazer para que a produção aconteça. Se um desses processos fica interrompido ou não é feito da maneira correta, o meu serviço fica comprometido. Então, a logística está diretamente responsável para fazer todo esse processo acontecer da maneira mais adequada. Vamos entender, então, agora o último subsistema, perdão, o penúltimo, dentro deste processo. Então, a gente já viu suprimentos, produção, vamos para a distribuição. Bom, a logística de distribuição, ela envolve desde o recebimento do produto acabado, porque ele já passou pelo processo produtivo, certo? Ou disponibilização da produção até a distribuição para os canais ou consumidor final de um modo direto. Ela tem como principais atividades o transporte, a armazenagem, gestão de estoque, informações, recebimentos de pedidos, separação de materiais, entre muitas outras coisas. Né? Então, eu já tenho o meu produto finalizado, de preferência, quanto mais rápido eu girar esse produto e não ficar parado no meu estoque, mais lucro eu tenho, não é? As empresas têm buscado trabalhar com esses processos, a gente vai ver just in time e outros processos lá na parte de produção, na terceira ou quarta aula,
Mas é importante a gente pensar que, dependendo do produto que eu estou armazenando, eu preciso de um espaço de armazém grande, né? Como trabalhar com esses processos, tem que ter um layout adequado para que as coisas aconteçam. Tá? Mas daí tudo bem, nós já conseguimos fazer a distribuição, chegou na mão do meu consumidor final, ele já usou o produto e aí a gente vai para o último subsistema, né, do processo logístico, que é a logística reversa. Então tá aí, né? Como já o nome já descreve, né? O próprio nome descreve, ela é responsável pelo fluxo reverso, né? Então ele vai do cliente para o início da cadeia. Para estoque 98, a logística reversa se refere ao papel da área do retorno, né? De produtos, na redução da fonte, principalmente de alguns produtos que a gente acaba não tendo muita fonte, da questão da reciclagem, e aí algumas empresas já são, né, especializadas dentro desse processo, para a substituição de algum tipo de material, para o reuso de materiais como borracha, de pneu e tudo mais, disposição de resíduos e aonde descartá-los, né, reforma, reparação ou mesmo uma remanufatura. Então, toda a integração logística passa por algumas etapas e chega, né, para ser uma logística completa, integrada, na logística reversa, na qual a gente entrega aquele produto que está sucateado, por exemplo, um telefone celular. Né? Quando você vai numa empresa, né, numa operadora de telefonia e troca o seu celular pelo outro, você está fazendo logística reversa. Né? Você está pegando um aparelho que não tem mais serventia para você, independente dele estar em bom estado de uso ou não, e está devolvendo para a empresa. A empresa geralmente faz isso te cobrando alguma coisa, né, ou te dando um desconto por isso, em relação ao outro produto, e ela pode repassar para frente isso ou simplesmente descartar. Cada um fazendo o seu papel dentro do processo, a gente consegue manter um equilíbrio maior, principalmente pensando numa questão mais sustentável. Vamos ver então como é que a gente fecha essa questão da logística integrada e seus subsistemas. Olha lá. O slide, né, é bem autoexplicativo e ele explica realmente isso. Ó. Então a gente começa com a logística de suprimento, que vai abastecer os nossos produtos ou a nossa matéria-prima, que vai transportar isso, né, não necessariamente por meio de caminhão ou algum outro meio de transporte, para a logística de produção. A partir do momento que o produto é feito, a gente joga isso para dentro dos nossos armazéns, começa a trabalhar com a logística de distribuição. E a partir do momento que ele já foi utilizado, o produto tem que ter um reuso. Então vai toda a questão da logística reversa dentro deste processo. Então é um caminho, né, que para uma empresa fazer logística, ela tem que pensar nesses 4 pontos de uma maneira bastante pontual. Então eu tenho que começar com a logística de suprimentos, passando pela logística de produção, né? A partir do momento do produto feito, acabado, a gente vai para a questão da distribuição e fechamos com a logística reversa. Para a gente fixar um pouquinho mais do nosso conhecimento, eu vou propor uma atividade aqui para vocês. Então vamos lá. A logística integrada permite e estimula a união e interatividade de forma dinâmica entre os diversos setores e processos de uma empresa. Considerando o que foi apresentado e os pontos que nós tratamos na aula, responda: qual é a importância da logística integrada dentro das organizações? Eu sei que vocês estão fazendo uma outra atividade, que esse momento vai ser um momento mais solitário aqui para mim, mas eu vou dar um tempo para que na hora que você estiver assistindo a minha aula, você responda essa questão e eu venho com o que eu espero dessa resposta logo na sequência.
Bom, então a importância, né, da logística, de toda essa integração logística para uma organização é o gerenciamento estratégico desses processos, né? Se eu não levar em consideração todos os processos logísticos que existem, né, e cada um desses subsistemas que é integrado, eu deixo de ser estratégico no gerenciamento da logística dentro de uma organização. Essa empresa, consequentemente, perde com sua lucratividade porque os seus custos vão aumentar. Bom, primeira parte a gente já fechou, vamos para a questão da logística reversa e uma outra logística que faz par com ela agora, que é a logística verde. Então vamos começar com a logística reversa, né? E aí nós temos aqui que a logística reversa compreende o ciclo inverso da logística empresarial. Então a gente tem aqui, desde o fornecedor, passando pela produção, chegando ao consumidor final, a logística reversa faz o caminho inverso. Ó. A gente pega do consumidor final e volta para a questão do fornecimento. Posso voltar aqui também, ó, diretamente para a fábrica, né, para trabalhar com essa questão. Ou posso levar para alguma agência de reciclagem que vai fazer um novo uso do produto para depois a empresa voltar a utilizar. A logística reversa é realizada com material residual do produto que foi consumido e tem por finalidade recolher este material residual e dar nova vida útil a esse produto. Então, a gente vai pensando assim, ó, né? Sempre que a gente trabalha com logística reversa, a gente está falando, então, de um material que foi usado ou descartado e que algumas pessoas acreditam que não tenha mais nenhuma utilidade. Sempre que a gente for pensar, né, quanto tempo um plástico leva para se decompor na natureza, a gente tem que pensar que a gente precisa pegar esse plástico e dar uma destinação correta. Tá aí todas as campanhas feitas com os canudos plásticos, né? Várias empresas, como as grandes do fast food, né, muitas delas já estão mais oferecendo os canudinhos, só estão entregando para o cliente que realmente faz questão. Então a gente também, como cliente, como consumidor, tem que ter consciência, né, da nossa responsabilidade. Quando a gente faz os estudos aí dos mares, né, a gente vê que alguns oceanos já estão extremamente contaminados com produtos que eles não vão dar conta de fazer ou que vão levar uma eternidade para conseguir, né, se recuperar. Então, a empresa tem sim uma responsabilidade sobre isso, mas a gente como consumidor também tem que pensar de que modo fazer para que esse planetão bonito que a gente vive, né, possa ser melhor aproveitado, principalmente com produtos que podem ser substituídos. Então vamos ver um pouquinho mais da questão da logística reversa e desses produtos. Alguns exemplos, por exemplo, pneu, né, garrafas PETs, tudo isso a gente pode reutilizar, a gente pode usar de uma maneira reciclada, papel de modo geral, e pilhas recarregáveis, né? Que modo a gente trabalha com todos esses produtos? Que fim e que destinação a gente tem que usar para isso? Então são exemplos de produtos que a gente precisa trabalhar e precisa ter uma indicação correta das empresas para isso, tá bom? Vamos continuar. Então olha lá o ciclo da logística reversa. Então vamos entender a logística como uma cadeia de suprimentos, né, onde eu tenho aqui a matéria-prima, eu mando ela para o meu fornecedor, certo? Ele manda para o fabricante, que após fazer o produto acabado, manda para o atacadista ou varejista, que vai distribuir esse produto até chegar no meu consumidor final. Beleza. Depois do uso, né, e do descarte dele, ele vira um resíduo. O que acontece na cadeia logística, no ciclo dela reversa? Então, eu tenho uma coleta seletiva desse lixo. A gente está falando aqui de Londrina. Londrina é uma cidade de referência em coleta de lixo seletivo. Distribui para as cooperativas de catadores. Eles separam aí os produtos, mandam para os sucateiros, que levam até as indústrias de reciclagem. Algumas cooperadoras já estão parceiras com indústrias de reciclagem que transformam aquele resíduo que estava aqui, ó, novamente em matéria-prima. E aí a gente tem esse ciclo contínuo do processo, né, que vai até o final
do processo produtivo. Então, sempre que eu trabalho com a questão da logística reversa, eu estou buscando preservação dos nossos recursos naturais. Né? Novamente, a questão dos canudos e várias outras fins ou destinações. Por exemplo, a gente tem borracha de pneu que está sendo usada para fazer asfalto, para fazer banco de praça e uma série de outros produtos que podem ser utilizados. Então, a gente também, como consumidor, deveria prestigiar, né, as empresas que reciclam, que fazem toda essa questão da logística reversa, né, porque isso ajuda o nosso planeta com certeza. E aí, falando em recursos naturais, vamos ver uma lei que ajuda nessa questão da preservação dos recursos naturais e enquadra as empresas para que elas sejam forçadas a fazer logística reversa. Então tá aí, ó. Trouxe até um link da lei aí para vocês, né? Se alguém tiver curiosidade, é só clicar aqui nesse link, ele vai direcionar vocês para a Lei 12.305 de 2010, sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. É uma lei que tem todo um viés e um olhar pensando na logística reversa. De acordo com essa lei aqui, né, a logística pode ser definida como um instrumento que vai desenvolver, tanto de modo econômico como de modo social, um conjunto de ações para preservar os recursos naturais. Todo o viés dela é pensando em um modo de trabalhar dentro do processo produtivo de modo sustentável, né? De modo com que o descarte dos produtos aconteçam da melhor maneira possível. E aí a gente entende que todo esse processo envolve a cadeia de suprimentos inteira, né? Porque ela acaba sendo reversa e ela volta para o ponto original e pode ser reprocessada novamente. Eu vou passar um vídeo para você que fala sobre descarte de medicamento e quanto é importante a gente conseguir entender esse processo, porque é um produto do processo de fabricação que acaba, né, consumindo muito dos nossos recursos naturais. Vamos ao vídeo. Os medicamentos, eles são compostos por substâncias químicas muitas vezes tóxicas, né? Ou quando não tóxicas, elas se tornam tóxicas em função de decomposição microbiana, de decomposição química. Então, quando você joga um medicamento num local inadequado, no lixo comum, ou na pia, ou no sistema de esgoto, ele vai acabar atingindo o meio ambiente, porque as estações de esgoto não são adequadas para esse tipo de tratamento. Então, essas substâncias vão ser degradadas e vão atingir, então, águas, lençol freático, solos. Pode afetar o quê? Pode afetar organismos vivos, né? Peixes, no caso de rios, né? Algas, assim por diante. E, eventualmente, a gente que beber dessa água ou consumir esses animais. O medicamento, produtos de saúde, a gente ainda tem um problema grave. Produto hospitalar, né, de unidade de saúde, são aqueles que têm uma regulamentação. Agora, aquele produto do uso diário, uma seringa que você usa na sua casa, acaba sendo jogada num lixo comum, não é? Então, há um problema não só por parte da indústria, mas também um problema por parte do Estado de dar um destino correto a esse descarte, não é? Então, é algo que nós temos que perseguir, porque a legislação está aí e ela precisa ser cumprida. É uma legislação complexa, entretanto, fundamental para a saúde e também para a qualidade de vida. A gente, felizmente, desde 2010, tem uma lei muito interessante, muito boa, é a Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei muito bem construída e ela prevê o que a gente chama de responsabilidade compartilhada. Cada elo da cadeia, do produtor ao varejista, né, ao consumidor final, são responsáveis solidariamente por aquele produto. Para que você tenha esse manejo adequado, ela criou o que a gente chama de logística reversa, é você devolver esses elos até o produtor. Ele que produziu, ele que dê então destinação adequada. Só que isso funciona por causa de medicamentos em tese. Por quê? Porque você não tem especificamente os medicamentos nessa lei escrito ali, você não tem o caso do medicamento, você tem pneus, pilhas e baterias, agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes, né, questões eletrônicas, você tem vários produtos que são ali colocados na lei. Você não tem, no entanto, medicamentos. Você poderia ter uma outra saída, que era a construção de acordos setoriais.
Então, um acordo setorial entre o poder público e os produtores, você poderia consertar, você poderia articular isso. No entanto, o acordo setorial está em fase de elaboração, está em estágios avançados, mas ainda não bateu o martelo, não temos ainda esse acordo setorial estabelecido. Então, a gente não tem, efetivamente, uma legislação aplicável a medicamentos. Então, é preciso que esse acordo saia urgentemente, para que possamos, então, ter um sistema que, de fato, faça valer a logística reversa. Os setores da indústria passam também a ser responsabilizados pelo cuidado do meio ambiente. Assim é com a indústria do PET, a indústria de vidros, a indústria de eletrônicos, né? Ou seja, você poder dar um destino, não é, mais concreto e mais seguro, não é, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista do meio ambiente aos produtos. Você pode ter a necessidade de um remédio que você tem que tomar 4 comprimidos e normalmente uma caixa tem 12 ou a caixa tem 20. Então, o ideal é que a gente procure dar oportunidade para que as pessoas possam comprar os remédios dentro da sua necessidade. E isso facilita, obviamente, a vida do consumidor brasileiro. Isso dá a oportunidade de as pessoas não tomarem medicamentos vencidos e de as pessoas utilizarem aquilo que elas necessitam, comprarem e utilizarem aquilo que elas necessitam. Geralmente, isso é mais uma regra até do que uma exceção. Quando o médico prescreve um determinado medicamento, ele prescreve o medicamento e a quantidade do medicamento que tem que ser utilizado, o que nunca coincide com o volume do medicamento que é vendido nas farmácias. Então, o comum é quando as pessoas usam o medicamento, a caixa sobrar. Então, daí, exatamente com a preocupação de fazer com que isso não ocorra, porque há de fato um perigo, a própria Agência de Vigilância Sanitária determinou por resolução a possibilidade da venda fracionada desses medicamentos mediante uma série de critérios. Eu recomendo levar o seu medicamento vencido para a farmacinha, né, da farmacinha de casa para a farmácia que você comprou, ou eventualmente para algum posto de saúde, porque eles têm mais condições de tratar. Então, devolver para quem você comprou. Olha que interessante, né? Então, a Lei 12.305 de 2010, ela cria uma questão muito importante, que é chamada de responsabilidade compartilhada. Eles trataram isso no vídeo, e isso é fundamental para que a empresa seja responsável, né, ou corresponsável pela destinação final desse medicamento que está sobrando aí. A empresa de medicamentos tem um gargalo muito grande na questão da logística reversa, né? E uma das ações, né, para diminuir esse impacto é o cidadão, né, ter consciência de não armazenar aquele produto de modo inadequado dentro da sua farmacinha, dentro da própria casa. Mas vamos entender um pouquinho mais o conceito da responsabilidade compartilhada. Perdão, antes da gente trabalhar essa questão, é importante a gente dividir e entender a diferença entre resíduo e rejeito. Então, são 2 pontos importantes que são tratados na Lei 10.305 de 2010, que ela fala assim: resíduo é qualquer material líquido, sólido ou gasoso, né, que sobra de um processo de industrialização, beneficiamento ou consumo de produtos ou serviços. Exemplo disso são copos plásticos, aparas de papel, caixas quando eu compro um tênis ou um sapato, por exemplo, sobras de alumínio na hora de uma produção, sobras de madeira na hora da construção de móveis, de serra, entre outras coisas. Já um rejeito é um material que não é passível de nenhum tipo de tratamento ou recuperação. A única destinação possível são os lixos ou os aterros sanitários. Então, eu não tenho uma outra forma de se trabalhar essa questão. Então, o resíduo é algo que eu posso transformar, que eu posso dar um tratamento na logística reversa, e ele pode voltar para a cadeia de suprimentos e se transformar, então, dentro de uma nova matéria-prima ou um novo processo para que possa ser
novamente produzido ou comercializado. O rejeito é algo que eu não tenho como dar essa mesma destinação. Para onde eles vão? Para os aterros sanitários e muito provavelmente vão poluir e degradar o nosso meio ambiente. Vou dar uma pequena pausa para você pensar e me mandar uma contribuição de um exemplo de resíduo e de um exemplo de rejeito. Daqui a pouco eu volto. Para a gente não ter tanto problema assim com os rejeitos, né, a logística criou uma nova acepção usando a terminologia logística verde. Né? E nós vamos ver a partir desse próximo slide a comparação entre o que faz a logística reversa e a logística verde. Então, a ideia da logística verde é trabalhar para não fazer com que os rejeitos sejam produzidos, apenas os resíduos, para que a gente possa, de alguma maneira, dar uma nova destinação para eles. No próximo slide, a gente vai ver um pouquinho dessa comparação. Então, tá aí, ó. A logística verde, ele vai sempre... Então, a reversa é aquilo que a gente já disse, né? É a gente voltar do resíduo até a cadeia de suprimentos no início, para dar um novo tratamento e tentar reaproveitar aquele resíduo. Tá, mas daí eu tenho um rejeito, que não tem mais o que ser feito. Então, toda a ideia de se criar a logística verde se fundamenta na seleção do melhor meio de transporte ou no melhor plano de entrega, né, que seja mais eficiente, que minimize, de forma geral, os impactos sobre o meio ambiente. Então, quando a gente pensa em logística verde, a gente está falando necessariamente em qual meio de transporte que polui menos. Né? Quando eu vou fazer entregar um produto para o meu cliente, de repente vai imaginando nos grandes centros aquele congestionamento todo e os caminhões ainda atravancando vias principais, porque tem que parar em lugar às vezes inadequado para transporte, para retirar mercadoria e abastecer os pontos comerciais, né? Então vamos pensar, qual o melhor horário para fazer isso? Como eu faço isso sem prejudicar todo o processo logístico, pensando no menor consumo de combustível dos caminhões ou do modal de transporte que eu vou utilizar. E tudo isso vai criando uma característica diferente. Por exemplo, construir uma sede, uma parte do escritório onde a luz natural substitua, né, a luz artificial, e isso tudo vai dando uma característica mais sustentável para essa empresa. Existem algumas empresas que não permitem nem que seus parceiros poluam. Caso eles sejam pegos nesse formato, ela acaba sendo desconveniada e não presta mais serviço para eles. Vamos continuar. Bom, Moura aí em 2006 nos diz o seguinte, a logística verde é uma forma de economia de recursos, né, porque ela evita a geração tanto do resíduo, né, quanto do rejeito. Suas atividades incluem redução de consumo de energia nas atividades logísticas, redução do consumo de materiais dentro deste processo, otimização dos planos de entrega, como nós vamos ver que algumas empresas já estão fazendo, e a certificação ISO 14000, que vai nos garantir a questão da sustentabilidade. E se a gente for pensar ainda na questão internacional, né, muitas empresas só vão
comprar o seu produto se você foi certificado com a ISO 14000, que fala da questão da sustentabilidade. Então, se a gente for pensar na logística internacional, ou mesmo local, né, na logística que a gente vai fazer aqui dentro do nosso próprio país, a gente precisa necessariamente pensar em tudo de bom que a gente pode fazer para fazer com que ela trabalhe da melhor maneira possível. Eu vou apresentar para você o caso da Ambev. Né? É um caso no qual eles estão trabalhando com a logística verde já há algum tempo e estão tendo bastante resultado dentro desse processo. A Ambev está fazendo bastante coisa simples, mas está dando muito resultado. Ó. Então, a gente tem aí a frota da Ambev, tem uma média de 3,7 anos, contra 20 anos da média brasileira. Por que isso é uma grande vantagem em uma estratégia de logística verde? Porque necessariamente, né, ela polui menos, ela gasta menos combustível e olha só, né, gera uma queda significativa da emissão de CO2 na atmosfera. Então, nós temos aqui ó, que a iniciativa da Ambev retirou da atmosfera 4,6 toneladas de CO2. Olha que dado fantástico. Né? Simplesmente com essa ação. Custa dinheiro? Sim, mas a gente agradece. Né? Eles economizaram 1,5 milhões de litros de óleo diesel, porque os caminhões são mais novos, são mais regulados, né? Acabam poluindo menos e gastando menos. E eles estão trabalhando com a questão de agendamento na hora de fazer entrega e já fizeram cerca de 2.000 viagens compartilhadas por mês em 15 estados diferentes. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando com um aplicativo. Ele já tem 30% da frota, esse dado é de 2015 ou 2016, na época 30% da frota já contava com 1.100 celulares que estavam prontos e preparados para trabalhar com esse sistema chamado de sistema tracking. O sistema tracking ajudava a empresa a catalogar tudo o que acontecia na hora de fazer a distribuição. Por exemplo, um caminhão foi até um determinado estabelecimento, não conseguiu entregar o produto, ele já joga isso dentro do sistema, o sistema já recalcula uma nova rota para ele fazer, ou onde ele entregar esse produto que não foi feito, para que um novo caminhão que vá passar por ali, faça esse novo caminho. Né? Então, é toda uma coisa, todo um processo intermediado por meio de aplicativos que vão ajudar na redistribuição desse produto. E eles fizeram também toda uma campanha voltada para a distribuição de produtos no período da noite, porque daí não pega esse trânsito, economiza combustível, desafoga, né, o trânsito dos grandes centros. E uma iniciativa bem bacana também da Ambev é o seguinte: se você é um fornecedor e vai entregar produtos ou matéria-primas dentro das fábricas da Ambev, eles fazem um teste para ver se o teu caminhão está emitindo a quantidade prevista por lei de CO2. Se ele estiver acima, você nem entra no pátio da Ambev. Então, são atitudes como essa da Ambev, né, que acabam fazendo com que a logística verde ganhe um novo significado e a gente tem que começar a pensar em como trabalhar com isso. Vamos continuar e ver como é que a logística agrega valor para o nosso cliente. Bom, primeiro a gente tem que entender, então, o que é uma cadeia de valor. Então, para um conjunto de processos que adicionam valor aos produtos e serviços de uma organização, é dado o nome de cadeia de valor. Eu tenho um valor para o meu cliente, eu vou lá e agrego um valor para ele que não necessariamente vai ser monetário, mas eu vou criar uma cadeia de valor um pouco maior dentro deste processo. Olha essa próxima figura aqui, ó, né? Então, eu tenho toda uma atividade de apoio, pensando na infraestrutura da empresa, né? Pensando na administração de recursos humanos, no desenvolvimento tecnológico, né? E na aquisição de materiais. Então, eu tenho aqui as atividades de apoio, dando suporte às atividades primárias da organização, que é a logística de entrada,
as operações, a logística de saída, marketing e vendas, né? E o serviço pós-venda. Quanto mais essas atividades primárias tenha o apoio dessas atividades aqui, ó, mais eu vou conseguir agregar valor para o meu cliente, né? Lembrando sempre que valor é aquilo que eu consigo fazer com que os compradores tenham vontade de pagar. Vamos pensar o seguinte, que tipo de serviço logístico agrega valor para mim, que eu falo, olha, valeu a pena pagar por aquilo, né? Que tipo de ação ou de estratégia logística a minha empresa adota que o meu cliente fique encantado e fala assim, ó, isso agregou um valor tão grande para a minha vida que eu necessariamente faço questão de pagar por isso, né? Ou aquilo ali agregou um valor tão grande, um produto foi entregue tão rapidamente, da maneira correta, no tempo certo, que eu fiquei tão encantado que eu quero esse fornecedor sempre para o meu lado. Vamos entender então quais são as vantagens de se ter isso dentro de um processo logístico. Então a gente vai falar dos atributos ganhadores de pedidos, né? Quais são os pontos que acabam fazendo com que os meus clientes vejam valor agregado na ação logística que eu estou fazendo? O primeiro é a agilidade de entrega, né? Capacidade e disponibilidade de estoque para que eu consiga entregar rapidamente os produtos que foram solicitados. Outro ponto que gera um atributo muito grande, muito ganhador de pedidos, é a confiabilidade do prazo de entrega, né? Então, que ferramentas de gestão de informações eu vou utilizar para que isso aconteça? Preço, né? Sempre que eu trabalho com a questão do preço, eu preciso pensar nas políticas de preço praticados pela empresa e também quais são as condições de vendas. E depois, um apoio pós-venda, né, que algumas empresas se esquecem de fazer. Então, o que eu posso fazer após a entrega da mercadoria da empresa? Então, pode ser até para um fornecedor com apoio de venda para o produto, né, ou mesmo trabalhando com toda a questão para o meu consumidor final. Mais 3 atributos ganhadores de pedidos. Vou apresentar 13 para vocês aqui, ó. Disponibilidade dos produtos e serviços. Então, né, eu ter esses produtos para poder entregar confiança e conhecimento da equipe de contato com o cliente, né? E aí, todas as estratégias dessa equipe para que ela tenha um contato adequado com esse cliente, né? E que encante esse cliente. Comunicação, né, de uma empresa como cliente, aviso de problemas de entrega, clareza no contrato de fornecimento de serviço, qualidade da previsão de entrega. Hoje a gente consegue rastrear as nossas entregas logísticas. A maioria das empresas faz isso, né? Então a gente vai acompanhando a nossa entrega, de onde saiu, aonde chegou, como esse produto está e de que maneira nós vamos receber. Então isso, né, se a empresa falar, eu entrego em 5 dias úteis e te entrega no dia subsequente, já aconteceu comigo. Eu fiz um pedido uma vez pela internet, né, na qual uma empresa lá de São Paulo disponibilizou o produto, eu fiz esse pedido meio-dia, no outro dia, na hora do almoço, já estava lá na portaria do meu prédio. Então eles me encantaram com a disponibilidade, só causa um problema, né? Eu vou querer sempre ter essa mesma agilidade depois do processo. Vamos conhecer mais outros atributos que são ganhadores de pedidos. Né? A questão da rastreabilidade, que foi exatamente isso que eu acabei de falar, né? Saber onde o nosso produto está. Recuperação de falhas, que identifica o comportamento da empresa quando ocorre uma falha, né? E como ele vai tratar das reclamações, ou mesmo com que velocidade ela trata desses problemas. Flexibilidade do serviço prestado, né? A adequação da empresa às necessidades do cliente, quando, por exemplo, ele tem uma necessidade especial, ou mesmo tem uma urgência na hora da entrega desse produto. Entrega sem danos, né? Se comprar aí uma televisão que chega lá danificada ou com o tubo com algum problema, alguma coisa assim. Confiabilidade do produto correto, eu vou receber em casa realmente o que eu comprei, né? E também confiabilidade da quantidade correta do produto. Eu já tive um pedido, né, de uma empresa de entrega de comidas aqui em Londrina, que eu comprei 10 produtos de comida
e vieram 9. Né? Eu fiz uma reclamação e aí depois de um certo tempo eles me mandaram mais aquele outro produto. Então foi um tempo depois, com mais um gasto com logística e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado dentro desse processo. Vamos fazer uma pequena atividade para fixar um pouco desses atributos que nós acabamos de trabalhar. Então olha lá, a gestão eficiente das empresas de cadeia de valor garante o nível de serviço, se é bom ou ruim, né, em um processo eficiente, o que gera maior percepção de valor para o meu cliente. Lembrando sempre que quanto mais alta a percepção de valor do meu cliente, mais eu posso cobrar pelo meu produto ou serviço. Assim, quais são as vantagens de se identificar atributos logísticos ganhadores de pedidos? Novamente, vou dar alguns minutos para vocês responderem a questão e eu já volto para a gente discutir o assunto. Uma das principais vantagens de se trabalhar com atributos ganhadores de pedidos é que eu consigo agregar valor para a logística da minha empresa. E com isso eu consigo elevar os preços dos meus produtos, dos meus serviços. Né? A logística é responsável por elevar ou por destruir a imagem de uma empresa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todos esses atributos trabalhados até agora, porque eles dão realmente bastante resultado. Vamos continuar. Bom, vamos falar então de níveis de serviços logísticos. Né? Então, a gente tem que pensar, né, em todo o envoltório de um produto e dentro dele a gente vai ter um núcleo. Né? Então, a gente tem que pensar que valor para o cliente tem alguns elementos que são tangíveis, como qualidade, característica do produto, que tecnologia que ele usa e também a questão da durabilidade. Mas tem outros que são intangíveis que são mais complicados de se trabalhar, como, por exemplo, frequência do serviço de entrega. Olha elementos aqui, né, que vão ser ganhadores de pedido. Olha que atributo interessante. Confiabilidade e consistência de entrega, ponto único de contato, facilidade de fazer negócio e apoio pós-vendas. Então, dentro dessa dinâmica, eu preciso necessariamente pensar que o nível de serviço logístico, né, oferecido pelas empresas possui muitas dimensões quando a gente vai colocar ele na prática mesmo, né? E isso vai variar muito de acordo com o segmento de atuação de cada um. Então, a gente tem que pensar que um lote mínimo de compra ou qualquer limitação no sortimento dos itens de uma determinada ordem recebida pelo fornecedor, né, vai me dar todo um olhar diferente para a porcentagem de itens em falta que a gente tem no depósito do fornecedor em qualquer instante. Tem que pensar também na proporção dos pedidos de clientes que são preenchidos com exatidão. Né? Quantas ordens dos clientes podem ser preenchidas corretamente assim que são recebidas nos depósitos? Porque se isso não acontecer, pode dar um time diferente para o processo, que é o outro ponto aqui que a gente tem que pensar para elevar o nível do nosso serviço logístico. Qual é o tempo decorrido entre o recebimento de um pedido no depósito fornecedor e o despacho do mesmo a partir desse mesmo depósito? Né? E outra questão, qual é a facilidade e a flexibilidade com que o cliente pode gerar um pedido?
Todos esses pontos vão, de um certo modo, elevar o nível do nosso pedido, né? E a gente tem que pensar que o serviço tem sempre elementos de pré-transição, né? Elementos de transição e também de pós-transição. Então, aqui vai proporcionar por escrito, né, toda a política para o nível de serviço, né? Os elementos de transição são aqueles diretamente envolvidos nos resultados que a gente vai obter com a entrega do produto para o cliente. E o pós-transação representam quais serviços são necessários, né, para dar apoio para o produto que chegou lá no campo. Então, cada um desses pontos precisa ser analisado e para eu entender o que eu faço antes, durante e depois da prestação do serviço. Porque, novamente, eu quero agregar valor dentro desse cenário e eu só consigo fazendo isso se eu tiver um olhar focado para esses 3 elementos. Então, o nível do meu serviço vai subir e vai aumentar de acordo com o meu olhar para isso. O que eu faço no momento pré-transação, durante a transação e depois também no pós, no apoio que eu dou para os processos logísticos acontecerem ou não. Às vezes eu compro um produto que eu estou super satisfeito, né? Estou encantado com o meu produto, mas acontece um pequeno problema, eu preciso de um apoio técnico e eu não consigo mais fazer, né? E aí a gente tem toda uma problemática e a gente está todo feliz com o produto, mas a logística da empresa para resolver uma determinada situação, às vezes simples, né? Ela não acontece da maneira adequada e eu acabo tendo um olhar diferente para essa empresa, não tão bom como deveria. Eu perco um valor agregado nessa cadeia logística toda que está acontecendo. Vamos continuar. Então, olha lá, né? Qual é a importância, né, do nível de serviço? O nível de serviço é importante, né, um importante elemento, porque ele gera satisfação do meu consumidor. Dessa forma, o cliente é influenciado por vários níveis de serviços logísticos oferecidos. E aí, de novo, eu vou destacar a questão, né? Às vezes a empresa faz toda a parte logística certa, na hora de fazer a distribuição, ela pensa em tudo, ela faz todo um aporte certinho para a hora de mandar o material, né? E aí ele entrega. Por exemplo, vamos supor, você faz um pedido de uma empresa que vende café por cápsula. Aí eles têm um prazo para te entregar de 2 dias úteis. No primeiro dia, no dia do teu pedido, ela já despacha via avião para a sua cidade, né? E no outro dia de manhã está disponível. A empresa parceira que tem que retirar do aeroporto e levar até a sua casa, leva 3 ou 4 dias para entregar. Então a empresa fez todo o processo certo, né? Com encantamento e agregando valor na distribuição desse produto para o cliente, e o parceiro não está na mesma sintonia. Aí a gente acaba tendo um problema e acaba perdendo dentro desse processo, né? Vamos continuar. Olha lá. Então a gente vê aqui toda uma relação de custo e receita que ajuda no processo do nível de serviço com o meu cliente. Então o que a gente tem que buscar? Aumentar as vendas e as nossas receitas, fazendo essa curva aqui, né? Tentando diminuir ao máximo os nossos custos logísticos. Então nessa relação vendas com custos, né, eu preciso tentar alargar ao máximo a maximização do meu lucro. E eu faço isso olhando para os meus níveis de serviços e também para toda a questão da maximização dessas oportunidades. Então, se eu uso um atributo que é ganhador de pedido, né, se eu faço toda uma elevação do nível do meu serviço, eu vou tentando diminuir os custos logísticos com isso, agregando valor pelo meu produto, aumentando minha receita e conseguindo maximizar a lucratividade dentro deste cenário. Então, cada um desses pontos, ele é suficiente e necessário para melhorar todo o olhar do processo logístico para dentro de uma empresa. Então, olha lá, né? Eu tenho, dentro desse processo, todo um segmento de produtos para satisfação de clientes de serviços logísticos. O primeiro ponto que eu preciso classificar na diferenciação de clientes, né, ou de segmentação para o meu cliente eu posso criar uma segmentação dos meus clientes pelo volume ou frequência de compras, e aí eu vou identificar
nos clientes quem mais compra e quais são aqueles que deixam maior lucratividade. Então, quem são os meus melhores clientes que compram mais e que gastam mais com isso? Posso classificar ou segmentação meus clientes de serviços logísticos por meio dos itens que eles compram, né? Então, eu posso medir o meu faturamento por produto, né? E a partir de um produto ou vários produtos, eu vejo quais são os meus clientes que mais consomem aquele produto, ou ainda posso usar parâmetros de serviços, como variáveis de entrega, pontualidade, frequência ou pedidos que foram entregues de forma completa, pela ligação com fornecedores, qualidade dessa comunicação, facilidade de fazer o pedido e assim sucessivamente. Então, esses 3 caminhos me ajudam a entender uma segmentação de clientes com a ideia de deixar esses clientes cada vez mais satisfeitos. Chegou o momento da gente entender quais são os principais desafios que nós vamos encontrar dentro do sistema logístico. O Ferreira et al. Nos apresentam vários desses desafios. O primeiro dele é o planejamento de demanda. Saber planejar a demanda é um dos maiores desafios logísticos, né, que surge devido a toda a escassez de processos que tem como intenção o entendimento do comportamento de demanda do mercado, métodos de aquisição de materiais, um desafio totalmente relacionado ao processo de identificação, seleção, negociação e avaliação dos meus fornecedores. Processo de armazenagem, né, que é um dos grandes desafios logísticos, que pode ser dividido em 2 pontos. O estratégico, saber aonde, né, localizar um armazém ou meu centro de distribuição, e também operacional, quando eu falo do planejamento e controle dos processos de estocagem. Outro ponto que precisa ser trabalhada é a questão da gestão de estoques, né? Um dos grandes desafios aqui no gerenciamento de estoques porque ela vai possibilitar agregar valor quando o produto está disponível para o cliente no momento que ele precisa. Então, fazer uma boa gestão de estoques é fundamental dentro desse processo. Olha aqui o transporte, que também é um dos elementos, né, sabendo elencar o principal modal de transporte utilizado dentro deste cenário. Temos também a questão da infraestrutura, que é considerado hoje um desafio bem grande, né, e principalmente de grande importância, pois alguns problemas de infraestrutura logística acabam prejudicando todo o fluxo de produtos entre os diversos pontos da cadeia logística, a visibilidade das informações, né, porque quando elas estão compartilhadas de forma integrada, dentro de um ambiente que é bem colaborativo, todo o processo ganha com isso. Mas quando ela não está muito bem disponibilizada, a gente tem um problema dentro deste cenário. Temos também a questão da tecnologia da informação, né? É um outro desafio logístico. Então, todo o tratamento das informações que estão envolvidas dentro do processo de planejamento das operações logísticas, elas precisam estar alinhadas com os avanços tecnológicos, né? Ela precisa estar... então, isso vai demandar do profissional de logística um foco na área da tecnologia. Então, a gente tem que pensar nisso. E, por fim, nós temos também a questão da gestão de pessoas, né, na seleção do melhor profissional, de um profissional bem adequado, que tenha condições de gerenciar e de extrair da sua equipe o melhor potencial que ela tem. Então, algumas pessoas podem falar assim, não, professor, eu trabalho com logística, eu não quero ser gestor de pessoas. Sinto muito, meu amigo, se você quer ser um grande gestor ou operador logístico, você vai ter que sim ter a competência de gestar pessoas, né, de extrair dessas pessoas o melhor que elas têm. Então, né, de motivá-las, de liderá-las de forma com que elas tenham vontade de entregar o seu melhor potencial. Então, hoje em dia, quando a gente fala de gestão de logística, a gente perpassa por todos esses desafios que eu acabei de apresentar para vocês. E o vídeo que eu vou colocar agora vai mostrar um pouquinho mais desses desafios que já foram propostos na aula. Bora lá!
consumo no Brasil vai quase dobrar até 2020, conforme pesquisa da consultoria McKinsey. A pergunta é como as prateleiras de supermercados serão abastecidas. O desafio está nas mãos da indústria e nada mais é que reduzir o custo com logística, pois no Brasil ainda é alto. Responde em média por 13% da receita das companhias, enquanto nos Estados Unidos é de 7,5%, segundo pesquisa da Fundação Dom Cabral. O fato é que, além de encarecer as mercadorias, isso atravanca a distribuição no varejo. Mas o que estaria ao alcance das companhias para resolver essa questão? Edson Carillo, vice-presidente da Abralog, Associação Brasileira de Logística, é quem vai responder. Edson, bom dia. Bom dia. O transporte de longa distância, a armazenagem e distribuição urbana geram as maiores despesas. Será então que o operador logístico ele é uma boa solução para reduzir os gastos, pelo menos com transporte de longa distância? Não é exatamente apenas a questão de mudar a propriedade da operação, né? De você ter uma operação própria ou ter uma operação baseada num operador logístico, né? Nós temos uma questão aí que está relacionada à própria matriz de transporte brasileira, né? Então, a longa distância ela é muito baseada aqui no Brasil em transporte rodoviário, né? E nós sabemos que acima de 400 quilômetros o transporte rodoviário ele não seria o melhor modo de transporte, ele não é o modo mais eficiente, né? Nós deveríamos estar investindo um pouco mais em outros modos de transporte, como por exemplo o ferroviário e a cabotagem. Como nós temos ainda algumas questões mais associadas a investimentos e infraestrutura, isso não é tão usual. Então, o uso do operador logístico ele se dá principalmente porque eu posso avançar o estoque da minha operação, né? Eu ter uma capacidade de distribuição numa determinada região sem ter a necessidade de eu ter investido nos ativos, né? Eu não preciso ser dono dessa infraestrutura, dessa estrutura em lugares mais distantes. Certo. E em relação à distribuição urbana, entregas noturnas são uma boa solução? A entrega noturna ela seria uma boa solução se a relação entre fazer a operação à noite, né, e fazer ela durante o dia, ela economicamente ela se ajustasse, né? Nós sabemos que transporte noturno ele é mais rápido porque ele evita o congestionamento. Então o deslocamento do veículo ele é muito mais ágil, né? Eu consigo ter um ciclo de viagem mais curto e utilizar melhor o meu equipamento, o meu veículo, né? Então essa é a situação que nós temos favorável ao uso do transporte noturno. Em contrapartida a uma decisão de fazer a distribuição noturna, existe um custo que está associado à segurança e também a associação aos encargos adicionais de operação noturna, de trabalho noturno para os funcionários. Então, quando a gente coloca tudo isso, né, em comparação de uma atividade ou outra, né, mesmo que eu não esteja utilizando muito bem os meus veículos, eu tenho uma ineficiência que custa um pouco mais, na grande maioria das vezes, ela ainda é mais vantajosa do que o custo da operação noturna, envolvendo questões de aspecto de segurança, seguros e os adicionais noturnos. Por isso, então, que hoje em dia ainda são poucas as empresas que adotam a distribuição noturna. Exatamente, né? Nós não temos ainda uma adoção ampla porque na hora de fazer uma avaliação econômica, nem sempre ela se mostra positiva. Edson, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Tudo bom. O desafio é grande, mas como vimos, há maneiras de os fornecedores melhorarem o abastecimento. Muitos já dão os primeiros passos. O governo federal também começa a fazer sua parte. Então, você varejista não precisa se preocupar. As prateleiras das lojas não vão ficar vazias, pelo menos no que depender de distribuição. A parte mais interessante da gente conhecer os desafios logísticos é que eles se transformam em oportunidades, né? E as empresas que conseguirem se adequar mais rapidamente a essas possibilidades vão sair na frente, vão ganhar, né, espaço dentro do mercado. Então, cada desafio novo que eu tenho se torna, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de se desenvolver um novo serviço, né, toda uma estratégia diferenciada da minha empresa na hora de entregar o meu produto final ao meu cliente. Nós já temos uma série de varejos aí que funcionam de forma autônoma. Então, como é que a gente pode trabalhar com essa mesma tecnologia
avançando para esse cenário. A gente sabe que para fazer a logística acontecer, as empresas precisam envolver, né, e investir em tecnologia. Né, precisam criar ou contratar profissionais da área de logística que sejam capacitados para dar a destinação e o caminho certo para que as coisas aconteçam dentro da empresa. E não pode ser um profissional qualquer, ele tem que ter capacitado e treinado para fazer com que a logística aconteça de modo adequado dentro dessa organização. Vamos ver então um próximo slide que trata um pouquinho dessas características deste profissional logístico, desse profissional dinâmico, antenado, que tem que estar pronto para dar conta das necessidades, desses desafios que foram propostos aí anteriormente, né, e transformar isso tudo em oportunidades por meio de estratégias logísticas para a empresa sair bem dentro desse cenário. Então, algumas características são necessárias para os profissionais de logística. Né? Ele precisa ter alta capacidade de organização e também visão do projeto. Ele precisa entender o projeto como um todo, né? Desde o processo da logística de suprimentos, passando pela logística de produção, indo para a logística de distribuição, fechando com a logística reversa. Então, o que é o projeto? Em que parte está? De que modo ele está trabalhando com cada um desses cenários apresentados? Outra capacidade grande que é demandada desse gestor é o grau de responsabilidade e de comprometimento com o trabalho. Né? Do mesmo jeito que ele pode alavancar o sucesso de uma empresa e maximizar os resultados, se ele não fizer de modo certo ou coordenado com muita responsabilidade, ele pode derrubar a lucratividade dessa empresa. Outra característica forte, né, de um profissional da logística é a facilidade de coordenação de equipes. Conforme eu disse anteriormente, ele tem que ser um gestor de pessoas. Ele tem que ter vontade de trabalhar e ele tem que ter essa capacidade de influenciar positivamente as pessoas para que elas queiram e tenham vontade de entregar o seu melhor potencial na hora do desenvolvimento dos processos logísticos. Ele também tem que ter habilidade em resolver situações adversas. E vamos combinar, né? As atividades logísticas não são simples, cada vez elas estão mais complexas. Então, essa habilidade é fundamental na hora de resolver problemas. E a minha sugestão é que ele tenha uma equipe que dê apoio para ele e ajude ele a pensar de modo sistêmico, né? De uma maneira mais robusta e operacionalizada. A habilidade de utilizar métodos de pesquisas operacionais para a solução de problemas e buscar dentro das possibilidades de pesquisa soluções para a resolução dos problemas que acontecem no ambiente logístico. E ainda habilidade para lidar com pessoas e agilidade na tomada de decisões. Então, tudo que a gente quer é um profissional logístico com essas características, capaz realmente de pegar um problema complexo e transformar ele num problema simples. Bom, para a gente finalizar a aula de hoje, eu convido vocês a mandarem, né, os seus vídeos daquele pitch de negócio para a nossa aula de seminário. É a proposta que começou na disciplina da professora Indiara, né, e que a gente estendeu de tanto sucesso que fez para os nossos seminários. Então, por gentileza, mandem os pitches de vocês para que a gente possa trabalhar com a última disciplina de uma maneira bastante interativa. Espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. Nos vemos numa próxima oportunidade.